Olá, amores, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre ética, a ética e a modernidade, ok? Então, a humanidade já viveu momentos de intensas transformações na sua forma de compreender a organização do universo e a própria condição humana. Na Idade Média, houve 3 grandes períodos na história do pensamento: a patrística, a escolástica e o renascimento cultural. Nos 2 primeiros momentos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Pedro Abelardo, entre outros, defenderam a fé cristã e lutaram contra as heresias, ou seja, contra as ideias que difamaram a imagem da Igreja Católica e, portanto, a imagem de Deus. O pensamento vigente naquele período era o teocentrismo, no qual toda a produção intelectual, política, cultural e, sobretudo, religiosa partia da ideia de Deus como centro do universo, personagem principal e inquestionável. Coisa que é fato até os dias de hoje, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos as características do período medieval: a defesa da fé cristã, verdade revelada por Deus, o dogmatismo, que é verdade inquestionável, a Bíblia como verdade absoluta e a autoridade eclesiástica representada pelo Papa, pelos bispos e padres. Bom, essa parte aí é questionável, né? Já o terceiro período que nós citamos no começo é o Renascimento cultural. Embora ainda inserido no contexto da Idade Média, trouxe uma nova forma de pensar o mundo, a ciência e o conhecimento. Ocorreram mudanças no que diz respeito à aceitação da produção do conhecimento. A Igreja não aceitou o novo jeito de pensar sobre o mundo e o homem. Sua postura foi intransigente e desafiadora. Ela não poderia aceitar as novas ideias, pois elas valorizaram a crença do indivíduo e nos valores humanos em prejuízo de sua doutrina, que afirmava ser o homem possuidor de uma natureza pecadora, suja, condenada à tristeza e à sentença da misericórdia de Deus. Os filósofos do período passaram a expor suas ideias e proclamavam frases que confrontavam essa doutrina cristã, que nós temos esse exemplo bem clássico aqui no nosso slide, né? A Igreja dizia: conhece-te a ti mesmo, ó criatura divina vestida em trajes humanos. E os filósofos da época diziam: ó homem é um ser revestido de dignidade e sabedoria. Nesse período, o homem passou a usar ser ele mesmo, sem medo e sem pudor. A nova concepção afirmava que Deus havia criado o ser humano não apenas para adorá-lo, mas também para que pudesse desfrutar de si próprio, de seu corpo, de sua natureza. O prazer seria natural do ser humano e não deveria ser negado e sim apreciado. No Renascimento ocorre mais uma grande mudança no pensamento vigente, a negação do geocentrismo, que é a teoria que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo, e a defesa do heliocentrismo, teoria que afirmava ser o Sol, a estrela em torno da qual giramos o planeta, né? Logicamente. Já a modernidade, situada historicamente entre os séculos 17 e 18, passa por um longo processo de reestruturação na história do pensamento e tem sua origem com o Renascimento. Portanto, não se pode estudar a modernidade sem antes aprofundar as ideias que foram resgatadas pelos renascentistas, pois são eles que fundamentam a produção intelectual, cultural, científica e política da época. Nesse capítulo, né, nós fizemos o quê? Nós aprofundamos as ideias desenvolvidas no Renascimento, período importante para a história da humanidade, no qual as pessoas se questionavam a respeito das práticas religiosas que influenciavam toda a sociedade. Muitas pessoas tinham desejo de encontrar uma nova forma de vida, novos valores, novos padrões éticos e morais que não as mantivessem presas, amarradas, sujeitadas ao poder de poucos. Essa liberdade foi encontrada no pensamento dos gregos antigos. A sociedade tornou-se para si o ideal grego e reformulou a sua cultura. Então, para a gente terminar a nossa aula, fica aqui as atividades da página 406, 408, 409 e 410 para vocês fixarem o conhecimento. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!